O Senado aprovou a proposta que regulamenta a profissão de analista de sistemas. O projeto ainda tramitará em outras esferas políticas, mas já gerou bastante burburinho no mercado. Para falar um pouco sobre esse tema, recebemos Roberto Maier, presidente da Acespro e diretor da MBA. Maier, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Maier, na sua visão, como a regulamentação da profissão de analista de sistemas pode impactar o mercado? Na verdade é assim, o projeto que foi aprovado é mais um dentre muitos que se sucederam nos últimos anos, que tem, na verdade, como objetivo principal a criação de um cartório, né, para emissão de diplomas de certificação profissional. Né. Você acredita que a regulamentação da profissão pode ser uma boa para o mercado de TI ou para os profissionais de TI? Olha, de forma teórica, sim, mas não com esse tipo de projetos que a gente tem visto tramitando e sendo engavetados nos últimos 10, 15 anos, desde que eu participo da atividade de associação de classe, que eu tenho acompanhado ali já, eu diria que pelo menos uns 8, 10 projetos que circularam na Câmara, no Senado, nas comissões e acabaram sendo engavetados, né? Porque assim, do ponto de vista do profissional, a gente tem hoje certamente problemas, né, de gente que atua no mercado sem ter formação ou, né, acaba de alguma forma criando uma imagem ou ajudando a diminuir a imagem média dos profissionais, né? Do outro lado, assim, a criação de um cartório ou de uma lei que especifique quais são as habilidades que um profissional tem que ter para poder exercer a profissão, dentro do mundo da tecnologia que evolui rapidamente, não vai dar certo, né? Porque se for aprovado alguma coisa desse tipo, né, quando estiver pronto já vai estar desatualizado, né? Na sua visão, esse é o principal problema, a principal falha desses projetos que tramitaram na esfera política? Exatamente. Eles, na verdade, a principal falha vai além, na verdade, sim, a maioria desses projetos, eles não visam absolutamente proteger o profissional, mas visam a criação de centros de poder para a emissão da certificação, né? Basicamente isso. Em alguns pontos, inclusive, né, a questão, por exemplo, da formação de um conselho, né? Isso em vários projetos foi colocado várias vezes, foi usado como argumento para engavetar as leis, porque a criação de um conselho federal não pode ser feito por lei ordinária, segundo os juristas, né? Eu não sou advogado, né? Mas a criação de um conselho tem que ser por uma emenda à Constituição. Ampliando um pouco o foco da nossa conversa, como é que estão as políticas públicas para o setor de software? Olha, a gente tem desde, na verdade, a primeira política industrial do governo Lula, a declaração de intenções dizendo que se trata de um dos setores estratégicos para o desenvolvimento do país, né? Entretanto, a implementação prática de medidas tem sido bastante tímida, né? Teve algum marco histórico ao longo desses últimos 8 anos? Olha, eu diria que nós tivemos um marco não em termos de medidas, mas em termos de processo, né? A gente conseguiu, em 2008, uns 5 anos de atraso em relação a outros setores, a criação do Fórum de Competitividade do setor de tecnologia e software, né? Onde o governo, na verdade, acaba tendo, isso existe para muitos setores da economia, né? Fora o grande Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Chamado Conselhão do Presidente, né? A gente tem hoje esse canal formal de interação com o governo, que tem facilitado a abertura de canais de comunicação, principalmente com órgãos do governo que antigamente ignoravam por completo o setor, né? Isso já mostrou algum benefício, como algum rendimento, alguma coisa mais palpável? Olha, ainda não se transformou em medidas concretas, mas a gente percebe que, pelo menos na hora de tomar medidas que afetam a economia como um todo, a gente acaba sendo consultado, né? Então, por exemplo, no auge da crise financeira aí do final de 2008, né, o Conselho foi convocado de emergência para ouvir a opinião a respeito das medidas que o governo ia tomar no intuito de proteger o país da crise, né? Que é uma coisa que foi inédita, nunca tinha acontecido antes do setor ser convocado, né, nesse sentido, né, para servir de consultor para o governo num processo desse tipo. Qual é a sua expectativa com relação às políticas públicas desse restinho de governo Lula?
Olha, final de mandato normalmente não é o momento de se lançar grandes políticas inovadoras, né? A não ser que o sucessor já esteja feito, né? O quadro político Não aponta para isso. revelar, tá certo? Né? O que nós estamos fazendo em conjunto, não só a CESP, as outras entidades do setor de TI, estão trabalhando para expandir isso para além do setor de TI. Né? Na verdade, é um trabalho de desenvolver uma estratégia para o país de longo prazo no uso da tecnologia. Por que isso? Né? Porque a gente percebe que muitos países, né, alguns muito menores e mais pobres do que o Brasil, né, estão fazendo uso da tecnologia como uma forma de revolucionar, de melhorar significativamente a vida dos seus cidadãos, né, tanto no relacionamento com o governo, com o Estado, né, quanto no desenvolvimento da economia. O que não quer dizer necessariamente que todo mundo vire profissional de TI, né? Mas hoje a tecnologia ela está presente em tudo, né? Não importa se é entretenimento, né? Se é vídeo, se é música, tudo passa pela tecnologia, né? Então o que acontece? Quando a gente deixa questões como a inclusão digital, o governo eletrônico, de forma que cada governo municipal, estadual, federal e cada subprefeito nas grandes cidades desenvolva isso sem uma política coordenada, na verdade a gente tem um desperdício de esforços muito grande, né? 2010, ano de eleição presidencial, Sim. O que o setor pode esperar aí das... Na verdade assim, o que a gente espera até 2010 ter esse plano desenvolvido e vender esse peixe para os principais candidatos. Para inserir na plataforma de campanha. A mesma estratégia que foi utilizada, por exemplo, na eleição presidencial de 2006 no México. Como é que foi essa estratégia? Então, na verdade, lá no México, o cenário político é mais polarizado, né? Então, bastou vender o plano para os dois principais candidatos, né? O Calderón e o Obregón, né? Que acabou perdendo a eleição, ficou reclamando depois que tinha sido roubado, né? Mas a indústria de TI ganhou, né? A indústria de TI ganhou, exatamente. Então, um exemplo muito concreto, né? Que é um problema que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Assim, o governo como um todo, né? Somando o setor público, né? Em todos os níveis, ele é um dos grandes clientes do setor de TI. Né? E nesses últimos 7, 8 anos, a gente tem tido uma tendência muito forte dele, em vez de trabalhar como as grandes empresas fazem, se munindo no mercado, né, de serviços e produtos de TI, tem optado pela contratação de pessoal próprio. Né? Então isso acaba gerando, de um lado, uma concorrência, entre aspas, desleal pelos profissionais de TI, que já são escassos, e ao mesmo tempo faz com que o mercado interno que as empresas poderiam estar explorando para se consolidarem, para ter uma atuação mais forte, acabe, na verdade, desaparecendo uma parte do bolo. Né? Um exemplo concreto, né? O SERPRO tinha pouco mais de 2.000 profissionais de desenvolvimento no começo da gestão federal atual, né? Hoje está com pouco mais de 8.000. Né? O que acontece? O produto que eles geram, né? É um produto que, dentro da estratégia do governo, faz sentido, mas são, digamos, um conjunto de tarefas que, em vez de ser compradas no mercado, acabam sendo feitas dentro de casa, que vai na contramão do que todas as grandes corporações praticam hoje, né? No sentido do outsourcing, etc. Né? E no México, por exemplo, isso faz parte do plano, né? O Calderón baixou um decreto em abril de 2007, né? Tomou posse na virada de 2006 para 2007, que toda a atividade de desenvolvimento de sistema, de software, não poderia ser feita por agentes públicos, sejam funcionários do governo, ou de autarquias, ou de empresas de capital misto. Né? Foi muito agressivo no México. E tem alguma restrição com relação ao capital estrangeiro nesse processo aí lá no México? Não. Porque eu imagino que tem uma briga no Brasil, vai trazer esse cenário para o Brasil, vai ter uma briga muito grande das empresas nacionais, provedoras de serviços de TI, de software, de querer pegar essa fatia do bolo. Na verdade, essa briga, ela
elas têm que se dar nos bastidores, né? Porque oficialmente, pela nossa Constituição, a empresa brasileira que era constituída legalmente no país. Entendi. Independentemente da origem do capital. O importante é a qualidade e a competitividade dessa empresa para prestar o serviço para o governo. Exatamente. Perfeito. Roberto Maier, presidente da CESPRO, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu sou Felipe Dreher para o ITWeb.